Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical online, como temos feito há 2 semanas, respondendo as perguntas que o pastor envia para os irmãos que estão no projeto de leitura. Estamos lendo os capítulos mandados pelo pastor e respondendo as perguntas por ele. E aqui nós temos a irmã Ivoni e o irmão Ulisses, que estaremos conversando hoje sobre essas 8 perguntas enviadas pelo nosso pastor, respondendo e comentando juntamente com os irmãos. Então, a nossa primeira pergunta é: segundo as palavras de Jesus, o que era mais importante do que a oferta? Está em Mateus 5, 23, 24, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmã. A gente está muito alegre de estar aqui, né? Sei que é uma responsabilidade grande, principalmente depois de Mário e o irmão Márcio, né? Mas o Senhor nos capacita para fazer o melhor. E a gente está até emocionado porque desde o ano passado que eu não tinha oportunidade de estar aqui no templo. Então, para a gente é uma alegria e uma honra assim, grande. Esse versículo é interessante, né? Porque aí Jesus tratando da reconciliação, né? Da sua ovelha. O Senhor já tinha dito antes que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não tem como você adorar ao Senhor, né, com as suas ofertas, tendo um coração cheio de mágoas, né, rancores. Então é importante que você esteja, né, em união com seus irmãos. Quem passou por problemas com irmãos dentro da igreja sabe exatamente o que eu estou falando. Não tem como você ter um coração de adorador puro, né, genuíno, assim, focado 100% em Deus, se você está dentro de um ambiente com o seu irmão e tendo problema com o seu irmão. Então, você tem que se reconciliar para você poder ter uma adoração plena, né, com Jesus. Então, Jesus restaurando mesmo, né, a vida das suas ovelhas. Então, assim como nós temos feito nos outros vídeos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24, e grifar a nossa primeira resposta aí na sua Bíblia. A segunda pergunta diz: o que os gadarenos pediram que Jesus fizesse depois que expulsou os demônios de 2 homens? Essa resposta está em Mateus 8, 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. Essa passagem é muito interessante. Ela nos traz assim grandes lições, né? Mais uma vez, 2 pessoas que estavam possuídas por demônios, sob o jugo de Satanás, têm um encontro com Jesus. Jesus o liberta, restaura a vida deles. A gente lendo aqui o texto, a gente vê que eles estavam totalmente excluídos da sociedade, vivendo em cemitérios, né? E tem a vida deles restauradas. E aquele povo ali da cidade, eles testemunharam, né, esse milagre de Jesus. E mesmo assim eles rejeitaram Jesus. A gente se pergunta, poxa, mas por que eles rejeitaram? Eles têm Jesus ali à frente deles, à disposição deles, pronto para fazer outros milagres, porque Jesus nunca se furtou em atender as pessoas, curar as pessoas, e eles o rejeitaram, né? Eu posso imaginar que primeiro foi assim pela perda material que eles tiveram, financeira, o negócio deles, né? Os porcos morreram todos ali, e eles ficaram com medo, né? A gente vê isso hoje. Muita gente rejeita Jesus hoje, justamente porque se Jesus entrar no seu negócio, você vai ter que ter uma mudança de postura, né? Total. Então, se você tem um negócio lá que vive à base de corrupção, de sonegação, né, de enganos, se Jesus entrar, você provavelmente vai ter que mudar de profissão.
Então o mundo rejeita. É difícil para o mundo, né, aceitar Jesus na sua vida, no seu negócio, né, no domínio da sua vida. Então eu imagino que possa ter sido isso, que eles rejeitaram Jesus. Eu não vejo outra explicação. Então a nossa resposta se encontra em Mateus, capítulo 8, verso 34. Nossa terceira pergunta é: o que Jesus disse para fazermos com aquilo que ele nos disse nas trevas e aos ouvidos? Então, está em Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Amém. A gente tem que entender aqui o contexto da época, né? Assim, do início do ministério de Jesus. Ele não falava ainda abertamente, né, sobre o reino, não pregava sobre o reino. E ele tinha assim, um ensino muito restrito junto aos seus discípulos. Então ele falava muito sobre parábolas, né? Ele falava assim, usava alguns códigos até. Os discípulos muitas vezes chegavam depois e tinham que perguntar para ele: mas mestre, o que o senhor quis dizer com aquilo? Então ainda não era a hora dele assim, expor publicamente o ministério dele. Mas teve um momento que isso já tinha que acontecer. Então ele determina, cobra dos seus discípulos que agora aquilo que eles escutaram ali, quietinho, no ouvido, né, que eles pudessem pôr, né, para fora, para toda a sociedade. Eu acho que Jesus ainda hoje, né, nos conclama, principalmente o seu povo, que a gente fale do reino, né, que a gente fale da obra salvadora e restauradora de Jesus, que a gente não se furte a isso. Hoje nós temos liberdade para falar sobre isso. A gente tem que subir nos telhados, usar a mídia, usar a televisão, falar para os nossos vizinhos, nossos familiares, colegas de colégio ou de trabalho. Então é isso que ele está falando, para a gente apregoar a palavra de Deus. A gente sabe também que nós temos irmãos em alguns lugares que eles não podem fazer isso abertamente. Então eles têm que falar nos porões, secretamente, cantar baixinho, né, ao ouvido. Eles ainda não têm essa liberdade, mas nós cremos que eles vão ter essa liberdade um dia. É interessante, né, a gente pensar nesse ponto de vista, porque muitas vezes é um versículo que passa até batido aos nossos olhos, né? E a gente pensar nos países que não podem falar de Jesus abertamente, e a gente aqui, muitas vezes, não usa desse privilégio que nós temos, né? É muito interessante. Então, a nossa resposta está em Mateus, capítulo 10, verso 27. Próxima pergunta. Quando os discípulos questionaram Jesus por que seus discípulos não lavavam as mãos para comer, o que Jesus disse que contamina o homem? Então, essa parte aqui, eu achei no capítulo 1 e 2, que não foi os discípulos, foi os escribas e fariseus, que disse assim: então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Então aqui no 1 e 2 é os escribas e fariseus que está chamando a atenção, e não os discípulos, né? Chamando a atenção porque eles não lavam a mão. Mas a resposta está em Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E aqui, mais uma vez, Jesus tratando da hipocrisia, né, religiosa, hipocrisia religiosa. O ato de lavar as mãos para os judeus não era assim preocupado com saúde, com higiene. Era um ritual religioso, tá? Ali era assim, um símbolo, um simbolismo de que eles estavam se purificando, né, da sujeira, mas era um ato religioso. Eles não estavam preocupados com a saúde dos discípulos de Jesus, não estavam. Eles estavam preocupados com as suas tradições religiosas, né? Isso é uma hipocrisia. Tanto é que mais na frente, no capítulo 15, versículos 19 e 20, Jesus deixa bem claro o que contamina o homem, né? É aquilo que está no coração do homem. Ele diz assim, ó: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem.
Então, mais uma vez, Jesus tratando da nossa hipocrisia, né? Da hipocrisia religiosa. Então, a nossa resposta, ela está, na verdade, em todo o decorrer do capítulo, né? Mas especificamente no capítulo 15, verso 11. A nossa quinta questão é: quando Jesus não disse que era para os discípulos se guardarem do fermento do pão, era para eles se guardarem do quê? Está em Mateus 16:12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Mais uma vez, Jesus nos deixando aí uma lição muito importante, né? A gente tem que procurar rejeitar tudo aquilo que vem do homem, dos homens, né? Mas, poxa, mas tem homens de Deus aí bem intencionados. Irmãos, a gente tem que entender que a verdade está na palavra de Deus. Não em organizações religiosas, não em doutrinas estranhas. Hoje, então, né, a gente está assim, sendo bombardeado de tudo quanto é lado, de tantas esquisitices religiosas aí. É por isso que é importante ler a Bíblia, conhecer o que está na Bíblia, qual a vontade de Deus, né? O Márcio aqui, semana passada, falou mesmo, a Bíblia do primeira folha de Gênesis até a última folha em Apocalipse, ela aponta para Jesus. Ela só aponta para Jesus, só fala de Jesus, né? Então a gente não tem que estar preocupado com doutrinas, né, estranhas. A gente tem que estar preocupado com a palavra de Deus, com a verdade. E é interessante ver que você pode ler o mesmo capítulo diversas vezes e diversas vezes você tem outro tipo de entendimento. Eu mesmo, assim, esses versículos, enquanto eu estava lendo, estudando, muitas coisas passaram pela minha cabeça. De várias maneiras eu estava, né, vendo. Essa versão minha que eu estou dando aqui agora foi o que tocou mais no meu coração. Mas realmente a palavra é viva e eficaz, né? Então, a nossa resposta, para você grifar aí na sua Bíblia, está no capítulo 16, no verso 12. A nossa sexta questão é: Jesus disse que o reino de Deus seria dado a que nação? Está escrito em Mateus 21:43, que diz assim: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Deus tirou, né, o reino do povo judeu por causa das suas transgressões. Eu creio que a igreja dá fruto hoje, tá? Eu creio também que o reino foi tirado dos judeus e foi dado para os gentios, foi nos dado. Assim, se você for ver estudos aí aprofundados, dos teóricos, eles vão dizer que esse reino ainda será dos judeus, o povo remanescente, aquele judeu fiel que ficar depois da tribulação, né? Pode ser, eu não vou discutir isso, mas eu vejo hoje a igreja dando frutos para Deus, né? E vejo também que a gente tem que assim individualizar isso. Eu acho que a passagem bíblica de Jesus que mais me impactou, todas as vezes que eu passo por ela, eu fico realmente impactado, foi aquele milagre ao reverso que Jesus fez com a figueira. Ele foi comer o fruto, a figueira não tinha o fruto, ele ordenou que ela secasse. Ela não estava dando fruto. Então isso tem que nos tocar. Que fruto nós estamos dando para Deus? O que eu estou fazendo pelo reino? O que eu estou trabalhando em quê? Né? Quais são os dons? O que Deus me deu que eu possa, né, trabalhar, usar isso para o reino dos céus? A gente tem que ter essa preocupação também. Eu sou um reino particular, né? Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que dar frutos, senão eu posso secar igual aquela figueira, com certeza. E é muito interessante e bom sabermos nós que éramos considerados gentios, né? Que a palavra do Senhor pôde chegar até nós, né? Com certeza. Amém. E a nossa resposta, então, está no capítulo 21, no verso 43. A nossa penúltima pergunta é: o que faria o pai de família se soubesse que horas viria o ladrão? Está em Mateus 24:43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém. Aqui o mais importante não é nem saber a hora,
que o ladrão vai vir. É saber que ele vai vir, né? Então, a nossa fé, a nossa esperança está que o Senhor vai vir. Ele vai voltar aqui. Não é isso? Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas a gente tem que estar preparado. Igual esse chefe de família. Ele estava preparado. Ele não sabia que momento o ladrão iria vir, tá? Mas nós temos que estar preparados todo o tempo, né? Quando fala assim, vigiai, guardai, orai, buscar a Deus, né? As coisas de Deus. Isso é uma preparação, porque ele pode vir a qualquer momento. A gente está aqui e, de repente, a gente pode ser arrebatado, né? Alguns sinais, algumas coisas ainda não se cumpriram, a gente não tem que se preocupar com isso. Nossa preocupação é que momento que ele vier, no momento que ele vier, a gente esteja preparado para ele. Então, a nossa resposta está aí no capítulo 24, no verso 43. E a nossa última pergunta é: quais frases Pedro usou para negar Jesus? Está em Mateus 26, o 70. Ele diz assim: não sei o que dizes. No versículo 72, ele diz: não conheço tal homem. E no 74, ele tornou a dizer: não conheço esse homem. Pedro chegou aqui, eu acho que no nível mais baixo da negação, né? De Deus, da salvação, das coisas de Deus, blasfemando, xingando. E ele conhecia, ele sabia da salvação. E o pavor, o medo, né? Assim, da carne, fez com que ele negasse a Cristo. E ele chegou quase ao ponto, ao nível de Judas. Ele chegou quase ao nível de Judas, né? Então, por causa de uma serviçal, de uma funcionária ali, que confrontou ele, ele negou a Cristo. E ele sabia que não poderia negar a Cristo. E quando o galo cantou, foi como se fosse um alerta, um alarme, né? Um despertador. Ele lembrou das palavras de Jesus e se retirou e chorou amargamente. Mas o que assim fica, a lição que fica, é que mais uma vez Jesus mostrou a sua misericórdia, o seu amor, né? E foi lá e resgatou Pedro, seu serviço. Ele poderia muito bem falar assim: negou, afaste-se de mim. Mas ele conhecia o coração de Pedro, sabia, né, da obra que Pedro ia fazer para o reino dos céus. E Jesus foi lá e resgatou ele. Acho que essa lição é que tem que ficar. Não é a negação de Pedro, a traição de Pedro, né? É o resgate de Pedro por Jesus. Eu acho um ponto muito interessante também o arrependimento de Pedro, né? Porque a diferença que teve com Judas aí foi essa questão do arrependimento. Ele chorou amargamente, mas ele depois não abandonou a Cristo. Tanto que a gente vai ver a história dele depois em Atos também um pouco, né? Então, ele mostrou, ele provou a Jesus que ele merecia ser resgatado. Sim, com certeza. Isso é muito interessante da gente poder analisar também, né? Então, para a gente grifar aí na nossa Bíblia, os versículos 70, 72 e 74 do capítulo 26 responde a nossa última pergunta. E eu gostaria também de deixar aí um desafio para você que está lendo, está acompanhando esse projeto de leitura, que continue acompanhando, e você que não está acompanhando, que você possa começar a acompanhar. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa experiência com a leitura bíblica nesse projeto. Então, a palavra de Deus, ela é sempre a novidade para a gente. A gente lê uns textos hoje que parece que é para hoje mesmo, né? Outro dia eu estava lendo um texto lá de Daniel, nossa, que interessante. Falei, nossa, isso parece que já aconteceu, né? E outros textos a gente, nossa, eu nunca li isso. Como é que nunca, né? Então a gente tem que, como o pastor diz, tem que estar sempre lendo. Às vezes não dá tempo, né? Porque é 4 capítulos. Eu, por exemplo, não gosto de ler correndo, mas a gente tem grata surpresa com a palavra de Deus, né? E eu tenho muitas, sabe? Muitas surpresas assim gratas com a palavra de Deus. E é o meu livro mesmo de cabeceira, também tenho no celular, né? Então eu gosto muito. E o Senhor realmente fala com a gente, a palavra dele é viva para nós. Esse projeto do pastor, que já tem alguns anos, né, de leitura sistemática, né, da Bíblia,
ela foi assim, muito importante para mim. Porque a gente se converte, né? A gente vem para a igreja, entra para a igreja, começa a ler a Bíblia e começa a ler assim de sofreguidão, né? Fica lendo, lendo, lendo. Mas a gente vai procurando aqueles versículos mais bonitos, aqueles que mexem mais com o coração, aqueles que trazem algum consolo se você está com problema. E você começa a ler a Bíblia sem o contexto. E esse projeto do pastor, ele nos dá o contexto. Porque você lê o capítulo, lê o início da história, né? E vai até o final. Então você sabe exatamente o que Jesus, o que Deus está revelando para você no seu coração. Então esse projeto é importante por isso, ele te dá o contexto, você não fica só isoladamente. Eu já até comentei que eu não sou assim tão, como é que eu vou falar, tão disciplinado, né? Eu ainda tenho essa mania de ficar pulando e procurando texto. Eu leio muito por temas, então eu vou lá nos temas, né? Mas reconheço que, dentro de todos os projetos, nesses 25 anos que a gente está aqui, como pastor, que ele adotou na igreja, a leitura bíblica sistemática realmente é o que traz mais, sabe assim, crescimento espiritual para a igreja, né? Os outros projetos foram maravilhosos também, tiveram muitos, mas realmente a palavra, né? Você conhecer, você saber da verdade de Deus ali, e aí você se contamina muito menos pelas falsas doutrinas que estão por aí. Nós diremos que é a nossa vacina. A Bíblia é a nossa vacina. Ela vai te, né, vai te resguardar, vai te deixar seu organismo espiritual mais fortalecido, com certeza. Porque se você não aprende a palavra verdadeira, as doutrinas falsas, elas vêm e te carregam. Então você tem que, né, estar realmente na Bíblia, a palavra de Deus diz isso, assim. Então é muito importante estudar mesmo a palavra de Deus. Com certeza. A leitura, como disse a irmã Ivone, ela é atualizada, né? Você nunca cansa de ler, você pode ler o mesmo capítulo, os mesmos versículos várias e várias vezes. Então eu te convido a nunca cansar de ler a Bíblia, a sempre buscar o conhecimento que vem da Bíblia, o conhecimento de Jesus para a sua vida. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade de vir até aqui para conversarmos e até mais.